at this and see a design flaw. But in fact, that's not the case at all. Because this spoon-like ladle contraption does in fact come with an ergonomically designed handle, allowing you to grip it perfectly. E aí, galera, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo, uma alegria para mim poder compartilhar o que eu tenho estudado e um pouco do que Deus tem falado comigo nessa série #Pressão. Já falamos sobre o que as mídias sociais têm causado nas nossas vidas atualmente, já falamos sobre a inveja, sobre os filtros que temos usado, já falamos também sobre os relacionamentos e hoje eu gostaria de falar sobre a compaixão. Isso mesmo, você, meu irmão, minha irmã, da igreja também que está acessando aí agora o Facebook da igreja, o Instagram, o YouTube, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Tá bom? Eu gostaria de começar com uma palavra de Brennan Manning, uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Eu já coloquei essa frase da última vez, mas ela tem sido um fato. Muitas pessoas, essa nova geração, tem tentado viver de uma forma a demonstrar uma boa aparência, mas tem pouco conteúdo para oferecer. Eu queria hoje falar sobre a tentação. Eu gostaria de começar falando sobre um estudo da Universidade de Michigan, que eles entrevistaram do ano de 1979 até o ano de 2009, 14 mil estudantes. Isso mesmo, veja, 14 mil estudantes universitários. E eles descobriram que a empatia de 79 a 2009, a empatia de uma pessoa para outra, teve uma queda de pelo menos 40%. Ou seja, as pessoas estão 40% menos empáticas com as outras. Alguns especialistas nessa pesquisa afirmaram que esse número cresceu de maneira avassaladora com o surgimento das mídias sociais. E interessante que algumas perguntas dessa pesquisa que são interessantes. Veja, por exemplo, quais perguntas que estavam presentes nessa pesquisa e os universitários eles tinham que responder de 1 a 5. Ou seja, 1 era muito ruim e 5 era muito bom. E uma das perguntas eu selecionei aqui, ó, tendo a entender melhor meus amigos, olhando as coisas da perspectiva deles. Ou seja, perguntavam aos estudantes se ele tentava entender a outra pessoa, olhando a partir da visão, da perspectiva dessa outra pessoa. Grande parte respondeu que não, ou seja, número 1, muito pouco para essa pergunta. Uma outra pergunta interessante da pesquisa foi: eu me preocupo com pessoas menos afortunadas do que eu. E isso também foi uma resposta negativa. Poucos daqueles jovens se preocupavam com pessoas menos afortunadas do que eles. Outra pergunta: eu me denomino coração mole. O que seria um coração mole? Um coração que está sempre disposto a ajudar, disposto a olhar para outra pessoa, disposto a ajudar o próximo. E 40% menos das pessoas, 40% das pessoas disseram que isso não aconteceu. Na verdade, esse estudo ele traça um comparativo entre esses anos. E em 2009, 40% menos das pessoas responderam a essas perguntas que remetiam à empatia do que em 79, ou seja, a curva teve um grande decréscimo. E como que isso, os especialistas dizem, o porquê que isso tem afetado as nossas vidas? Por que que esse, se a gente pode chamar assim de empatiômetro, um medidor de empatia, teve uma queda e uma curva drástica para baixo? Especialistas vão dizer que o crescimento das mídias sociais tem provocado isso. E eles elencaram alguns sintomas do porquê isso tem acontecido e eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro, cada vez mais nós e essa geração estamos obcecados
por nós mesmos. Veja, essa, como nós vimos na semana retrasada, é a geração do selfie. Pessoas que, segundo um estudo, vão tirar fotos de si mesmo por pelo menos 15 mil vezes durante a sua vida. Nós já vimos que antigamente ninguém ousaria virar uma foto para si mesmo e bater uma foto. Hoje não. Hoje isso é absolutamente normal. Então, conforme cada vez mais nós vamos ficando obcecados por nós mesmos, você fica obcecado por si mesmo, você tende a diminuir a maneira com que você se relaciona com o outro. Conforme você vai ficando obcecado com si mesmo, você tende a diminuir a maneira como você olha as lutas e a dificuldade da outra pessoa. Então veja, as mídias sociais têm um poder muito grande em querer fazer com que o foco volte-se para nós mesmos. E quando o foco volta para nós mesmos, o outro perde o foco e perde o olhar durante as nossas vidas. A segunda coisa é que a exposição constante ao sofrimento nos causa frieza. A gente está vendo tanta coisa pelas mídias sociais ruins que essas avassaladoras mensagens vão nos dando frieza. Nós vamos ficando meio que amortecidos por essas questões e nós já olhamos o outro de uma outra maneira. Não nos dói muito mais, nós não temos aquela empatia, aquela compaixão pelo outro, de tanto ver as coisas ruins deste mundo. Inclusive hoje na medicina, já começou algum tempo atrás, fala-se muito sobre o trabalho humanizado, a medicina humanizada, porque é uma tendência do ser humano, quando ele se defronta muito com situações assim, ir criando uma espécie de barreira, inclusive para uma certa proteção desse sofrimento. Mas a grande verdade é que nós temos visto tantas coisas com a internet, com a mídia, com acesso à informação tão rápido na mão, que nós temos nos tornado frios. Alguns especialistas também vão dizer que a vida na timeline também nos ajuda. Por exemplo, ao mesmo tempo que você está vendo uma notícia aqui sobre esporte, futebol, alegria, moda, aparece a notícia de uma morte de uma criança. E especialistas dizem que logo depois já vem uma outra notícia totalmente diferente daquela, e eles afirmam que o cérebro hoje não dá mais conta de processar de maneira correta essa informação. Os nossos telejornais são muito inteligentes e eles sabem dessa informação e eles começam a colocar notícia atrás de notícia para que nós não tenhamos o tempo de assimilar, de parar, de pensar. Ou seja, dessa forma, em algum momento eles acabam gerando e formando uma opinião, porque nós não temos a condição de pensar. Então, quanto mais nós estamos sendo expostos a essas notícias, mais frio nós temos ficado em relação ao sofrimento alheio. Terceiro ponto, a falta de interação pessoal também tem causado isso. Mais fácil não se importar quando não se está ligado. E isso é verdade, meu amigo. Quando nós não temos mais aquela ligação íntima, e as redes sociais nós vimos em relacionamentos na semana passada que elas têm causado isso, por quê? Nós temos tido um relacionamento mais virtual do que real, é um relacionamento mais longe do que próximo. Então, como nós estamos longe, nós não temos a necessidade, muitas vezes, de fazer algo. Nós nos damos ao luxo de não nos importar porque não estamos ligados. Ou seja, a nossa ligação é muito mais via rede, via internet, via uma rede social, via um aplicativo do que uma ligação de vida, de caminhada, de aprendizagem. Então, nós temos nos tornado pessoas que têm tido menos compaixão cada vez mais, e eu tenho certeza que isso
é um atributo que o inimigo tem colocado e tentado colocar no meio da igreja. Eu não estou demonizando as redes sociais, elas são muito importantes, não se vive hoje sem ela para negócios, ela é importante, mas ela tem nos trazido um ônus e tem tentado fazer com que nós fiquemos alienados em relação àquilo que a palavra de Deus nos diz. E nessa noite eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre isso. Gostaria de trazer uma frase mediante esses 3 pontos para você que diz assim: quanto mais obcecado pelas mídias sociais, mais me preocupo comigo mesmo e menos com outras pessoas. Olha só, é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais eu me preocupo com as mídias sociais, mais eu tenho que agradar os outros, mais eu tenho que ser quem eu não quero ser, e mais eu acabo me preocupando comigo, porque eu tenho que me tornar alguém bem visto para a sociedade, para a cultura, para os meus seguidores, e menos eu me preocupo com outras pessoas. Ou seja, quanto mais obcecado por mídias, mais eu me preocupo comigo mesmo e menos eu me preocupo com outras pessoas. E Jesus veio a esse mundo e mostrou que é impossível ser um cristão sem compaixão. A compaixão faz parte da vida do cristão. A compaixão é um atributo de Deus. Não é simplesmente uma ação, mas Deus é um Deus de compaixão e misericórdia. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. Então, viver a compaixão é algo muito importante. E eu gostaria de perguntar, você sabe o que significa de fato a palavra compaixão? Se você for analisar o original, a palavra compaixão significa ser movido pelas entranhas. É isso mesmo. Acreditava-se naquela época que os nossos maiores sentimentos, desejos, vinham das entranhas. Era como se fosse o nosso coração hoje. Então, compaixão significa que você era movido a partir das entranhas, a partir de onde vinha o mais profundo desejo do seu coração, seus sonhos, seus planos, também a ira, a raiva, ou seja, o gerador e o guardador de tudo aquilo que temos, vinha das entranhas. Então, a compaixão parte dali também. Quando você tem compaixão por alguém, a palavra original significa que você está se movendo a partir das suas entranhas, que você está agindo a partir das suas entranhas, que se coloca no lugar daquela pessoa que necessita da sua compaixão e ajuda. E hoje temos, como nós vimos, feito cada vez menos isso, porque estamos muito preocupados com a nossa vida, com a gente mesmo e menos preocupado com aqueles que estão no nosso caminho e passando por nós. Tem um texto da Bíblia, eu quero ler com você, Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O que havia acontecido aqui? Ouvindo o que havia ocorrido. O que havia ocorrido? João Batista havia sido degolado e a cabeça dele havia sido levado em uma bandeja. E Jesus, ouvindo isso, ele se retirou de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões sabiam onde estava Jesus e foram atrás dele. Jesus havia acabado de perder o seu primo, a voz que clamava no deserto. E Jesus se retirou, mas mesmo assim, a Bíblia fala que uma multidão o seguiu. E aqui tem um aplicativo interessante, a Bíblia fala que Jesus viu tão grande multidão, e ele teve compaixão.
A compaixão sempre nos é gerada a partir de uma visão que nós temos. Seja de um amigo, seja de um necessitado na rua, seja de alguém doente, seja de alguém próximo, seja de alguém distante que nós vemos pela televisão. Sempre que nós vemos algo, muitas vezes Deus ativa em nós a compaixão. O Espírito traz em nós aquele desejo de se compadecer, assim como Cristo se compadeceu. E quando a compaixão surge, ela nos leva a fazer algo. Toda vez que a Bíblia fala que Jesus teve compaixão, Jesus fez algo. E ele teve compaixão, e a Bíblia fala que a partir daí ele curou os doentes. É isso mesmo, quando Jesus viu aquela multidão, ainda que ele tinha se retirado para ficar só, ele viu tudo isso e ele decidiu curar aqueles doentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a compaixão produz ação. Não existe compaixão sem ação. Veja nesse próximo slide, a compaixão produz ação. E nós precisamos entender que sempre que a compaixão surge, a ação vem de forma consequente. E se a gente dizer que se importa, mas nós não agirmos, é como se não se importar. De que adianta você passar do lado de uma pessoa que talvez está caída, precisando de ajuda, e você simplesmente falar, eu tive compaixão, mas não fiz nada. Não, nós não tivemos compaixão. Porque a partir do momento em que nós temos compaixão, nós somos levados a fazer algo e a transformar a realidade daquela pessoa. E eu fico me perguntando, por que que a gente tem tanta dificuldade em ter compaixão? E antes eu gostaria de contar uma história para você que está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Certo homem chegou a Jesus e disse, Mestre, Senhor, o que faço para ter a vida eterna? E Jesus respondeu assim para ele, o que diz a lei? Como você a interpreta? E aquele homem, um mestre da lei, diz, olha, eu entendo da seguinte maneira, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu coração, e ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus diz assim, isso mesmo, se fizeres isso, viverás. E aquele homem, a Bíblia fala que ele tentou se justificar, e ele perguntou assim a Jesus, mas Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história de havia um homem que estava descendo pela estrada, e alguns ladrões o açoitaram, o roubaram, e ele ficou caído pela estrada. E Jesus fala que passou ali um sacerdote, de forma, não era uma forma esperada, a Bíblia fala que aquele sacerdote passou ali, como se não fizesse aquele caminho todos os dias, e a Bíblia fala que ele olhou aquele homem, mas passou de lado e foi embora. Depois veio o levita, aqueles que eram responsáveis pelo trabalho no templo. E aquele levita passa por aquele caminho, também vê aquele homem caído, olha de lado e vai embora. Em terceiro e último lugar veio mais um homem. E a Bíblia fala que era um samaritano. E o samaritano era odiado pelos judeus por ser uma mistura de raça, onde judeus se casavam com outros povos. E eles... Aqui, a Bíblia diz, a história diz, essa parábola diz, Jesus contando que aquele homem, quando chega naquele lugar, ele se compadece, ele tem compaixão daquela pessoa caída na qual ele nunca tinha visto. A Bíblia fala que ele apanha aquele homem, coloca em sua condução e o leva a um hotel, trata das suas feridas e deixa um dinheiro no hotel, dizendo que era para aquela pessoa hospedar e cuidar daquele homem, e que no retorno do caminho, se tivesse mais algum custo, ele pagaria. Que história bonita de compaixão. E eu fiquei me perguntando por que que nós fugimos de viver e de deixar a compaixão fazer parte da nossa vida. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero trazer é porque a compaixão nos interrompe. Como é difícil
nós estarmos fazendo algo e termos que parar para atender alguém. Sabe por quê? É difícil, porque nós estamos focados muito em nós mesmos. Nós temos um trabalho a fazer, nós temos um trajeto a fazer, nós temos um plano a cumprir, nós temos um objetivo a chegar. E a compaixão, ela nos leva a um momento em que nós precisamos ali parar de fazer aquilo que estávamos fazendo em prol de nós mesmos, para fazer isso ao próximo. A compaixão diz, esqueça de você agora, você está indo àquele lugar, pare, essa pessoa é mais importante. Você está planejando isso, pare, agora você precisa socorrer essa situação. E a Bíblia mostra em vários momentos onde Jesus foi interrompido. Marcos capítulo 6 vai mostrar que Jesus estava muito cansado. Ele não havia nem comido ainda, mas ele estava cansado da longa jornada que tinha vivido naqueles dias, e ele propõe aos seus discípulos fazer uma pausa. Ele chega e fala, gente, vamos descansar. E de repente aparece uma multidão, e ele precisa dar conta dessa multidão, e ele abençoa essa multidão, trazendo alimento a essa multidão, ou seja, ele foi interrompido do descanso dele. Ele foi interrompido daquele momento em que ele havia tirado para a vida dele. E nós não queremos que isso aconteça nas nossas vidas, porque nós estamos cada vez mais focados no nosso próprio prazer. Lucas capítulo 8 também vai dizer que Jesus estava a caminho para curar uma garota moribunda. E no meio do caminho ele é interrompido por uma outra mulher que afirma estar passando há 12 anos uma necessidade. Com certeza Jesus tinha pressa em chegar logo. Aquele pai procurou a Jesus e falou, minha filha está morrendo, por favor, faça algo. E quando Jesus está no caminho, ele se depara com essa mulher. E ele para, e ele cura aquela mulher. Jesus foi interrompido por ele. Uma vez, aconteceu algo interessante comigo. Era mais ou menos umas 3 horas da manhã. De sexta para sábado, uma mãe me liga, quando eu morava em Apucarana ainda, dizendo que o filho dela tinha saído, tinha brigado, e eles viviam uma relação familiar muito conturbada. O filho não se dava com o pai é uma pessoa muito difícil, e o pai falou assim, deixa ele lá, eu não vou cuidar, ele vai ser preso. E essas pessoas ligaram para a mãe não sabia o que fazer, e ela me ligou, ela falou assim, Maicon, por favor, vai lá, você é a única pessoa que eu pensei. Eu levei um susto com o telefone tocando naquela hora, mas eu sei que estava frio, eu coloquei um shorts, uma camiseta correndo, peguei meu carro e fui até lá, e ele estava brigando na frente com todo mundo arrumadinho, e eu chegando com o cabelo desarrumado, shorts, camiseta, peguei ele, botei dentro do carro, levei para minha casa, e aquele dia eu tive o meu sono interrompido. Como se não bastasse, ele ficou morando na minha casa por mais ou menos 1 mês. E você sabe que toda vez que existe alguém estranho, por mais amigo seu que seja, lhe tira um pouco o conforto, lhe tira um pouco a privacidade. Mas isso foi o sentimento que me partiu de dentro, e eu só me vi fazendo aquilo. Eu precisava fazer algo por aquele menino, eu precisava fazer algo por aquela vida. E um grande sentimento de compaixão me veio, e ali, apesar de eu ter sido interrompido no meu sono, interrompido na minha privacidade, valeu a pena, porque Deus falou ao coração dele naquele tempo a partir da minha vida. Quando nós nos voltamos aos outros em compaixão, Deus nos usa para sermos o pequeno Cristo nessa terra, para sermos a voz de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, porque foi isso que Ele fez, Ele nos deu um exemplo. Mas nem sempre é bom ser interrompido, nem sempre é bom ter os nossos privilégios cessados por amor aos outros. E aquele homem na estrada também, que parou e ajudou, aquele samaritano que ajudou uma pessoa que ele jamais havia visto, ele também foi interrompido. Ele tinha uma viagem a fazer.
Com certeza levou muito tempo para ele pegar aquele homem, tratar as suas feridas, levar a um hotel, uma hospedaria e deixar aquela pessoa lá. Você tem sido disposto a ter compaixão pelos outros? Qual foi a última vez que você deixou o Espírito de Deus te usar, que você sentiu compaixão por alguém e que de fato você fez algo? Quando foi que isso aconteceu? Pastor Craig, um pastor que eu gosto muito, ele diz assim que Deus opera frequentemente através de interrupções divinas. Essas interrupções que acontecem na nossa vida não são casuais, irmãos, são divinas. Agora cabe a você e cabe a mim ter a percepção e o olhar cristão de que é Deus interrompendo o seu momento, Deus interrompendo a sua vida e chamando a sua atenção para aquela pessoa naquele momento, para que você possa deixar tudo de lado, para que você possa deixar o seu eu de lado, a sua necessidade de lado e abençoar aquelas pessoas, abençoar aquela pessoa. Nós vivemos hoje grandes momentos. Recentemente agora, aquele homem negro que foi assassinado. Quanta comoção em favor do racismo, que a gente sabe que existe. Mas infelizmente, essas comoções, elas duram poucos dias. Em breve, isso ficará para trás. Assim como a foto daquele menino morto, que estava tentando atravessar para a Europa, um refugiado que foi encontrado. Aquela foto foi publicada por milhares de vezes. Muita gente se doendo, mas ele já foi esquecido. Sabe por quê? Porque o tempo passou. E é isso que a internet, a mídia e o inimigo têm tentado colocar no nosso coração. Trazer frieza conforme o tempo corre e nos deixar mais frio para com os próximos e com os outros. Se a compaixão nos interrompe, ela também nos traz uma outra questão que para nós, como seres humanos, é muito difícil de lidar. E a gente foge dela por causa disso, porque a compaixão gera custos. É isso mesmo. A geração gera custo de tempo, a geração gera custo de dinheiro, a geração gera custo do conforto. Aquele homem, Jesus fala que além de parar a sua caminhada, parar a sua viagem, o que com certeza acarretou em tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, ele gastou com bandagens, ele tratou a ferida com remédios, e ele levou aquele homem que havia sido açoitado, que havia sido maltratado por aqueles ladrões, e ele o levou até um hotel da época e disse, olha, toma aqui o dinheiro, ou seja, ele investiu naquela vida. Ter compaixão nos gera custos, irmãos, e nós não queremos custos. Nós não queremos ter que tirar do nosso próprio bolso para abençoar vidas da qual às vezes a gente nem conhece. E a compaixão, como diz Jesus, é pelo próximo. E o nosso próximo não é aquele que você gosta, que você vive todo dia. O nosso próximo é aquele que aparece pela frente na nossa caminhada. É muito fácil nós abençoarmos e gastarmos dinheiro com pessoas que nós amamos, mas investirmos em vidas e cuidarmos de vida a qual nunca vemos, nós somos resistentes a isso, porque nós pensamos só em nós mesmos. Quanto mais obcecados por nós mesmos, menos obcecados pelos outros nós ficamos. Nós damos menos importância, como nós vimos naquela frase lá atrás. E a compaixão traz custos, mas o resultado é a transformação de vidas. Toda vez que Jesus teve custos, talvez custou o seu cansaço, ele sempre andou mais uma milha para, como nós vimos em Marcos capítulo 6, que ele queria descansar, mas mesmo assim ele ajudou, ele abençoou, ele curou aquelas pessoas, ele proveu o alimento.
ele foi um instrumento de Deus e nós também podemos ser esse instrumento de Deus a partir da compaixão. A compaixão gera custos, meu amigo, meu irmão. Eu quero te contar uma história que eu lembro que aconteceu comigo. Certa vez eu estava em Apucarana, fiquei até tarde com os meus amigos, comendo, conversando, e ao me dirigir para minha casa de carro, encontrei uma mulher que estava chorando no meio-fio por volta de 2 da manhã. Eu parei o carro, perguntei o que estava acontecendo, e ela se levantou, né, e deu para ver que estava grávida, e ela chorando, dizendo que estava com fome, não tinha para onde ir naquele momento, e havia brigado com o namorado, saído de casa, e ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada, ele não queria ela de volta. E naquele dia eu liguei para uma amiga minha e falei, olha, estou com uma situação assim, será que você pode me ajudar? Ela falou, posso, passa aqui na minha casa. Eu peguei essa minha amiga e fui até essa menina novamente. Nós a pegamos, a levamos num posto para comer e naquele momento Deus falou ao meu coração, você não pode deixar ela na rua. Eu peguei aquela pessoa, levei a um hotel, falei para o homem, olha, ela vai dormir essa noite, paguei a diária do hotel. E no outro dia a gente a buscou, levamos a almoçar e conversamos com ela, ela voltou, levamos até o seu marido, ela conversou, se reconciliou e para a bênção de Deus tudo se resolveu. Eu não estou contando isso porque eu sou bom, não, porque eu sou muito miserável, muito mais do que você que está sentado aí. E eu tenho a plena consciência disso, mas eu deixei com que Deus me interrompesse, eu deixei com que a compaixão fizesse parte da minha vida, assim como faz parte em todos os dias, porque Jesus tem compaixão de mim todos os dias, as misericórdias dele são renovadas sobre mim todos os dias, e essa é a motivação para eu não ser consumido. E eu me lembro que passado uns 5, 6 meses, aquela menina chegou na igreja, me procurou na igreja com aquele bebê no colo, e uma palavra que ela falou para mim, que eu nunca vou esquecer, foi o seguinte, você também é pai dessa criança. Eu falei, opa, eu não. Mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e ela disse assim, aquele dia foi muito marcante para mim, porque aquele dia eu pude ver que realmente Deus existe. Irmãos, me custou o hotel, me custou o tempo, mas não teve nada mais gracioso do que saber que Deus foi apresentado àquela mulher através da minha vida. E a palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão. É isso mesmo, Paulo está dizendo àquela igreja que nós devemos nos revestir cada vez mais da profunda compaixão. Mas como que nós podemos nos revestir, Michael? Eu quero te encerrar dizendo e falando com essa frase para você, para que você não esqueça. Quanto mais obcecado por Jesus, menos me preocupo comigo mesmo e mais com outras pessoas. É isso mesmo. Quanto mais obcecado por Cristo, quanto mais devoto a Cristo, quanto mais entendedor do Evangelho, menos nós vamos nos preocupar com a gente mesmo. Menos iremos nos preocupar com o nosso eu, porque quando nós entendemos e somos obcecados por Cristo, a Bíblia fala que Ele começa a viver em nós. E não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a partir daí, pelo fato de Ele viver em nós, um Deus cheio de compaixão e amor, nós nos preocupamos mais com outras pessoas. E eu quero convidar você a viver diferente e seguir Jesus num mundo centrado em si mesmo, que é a nossa série de mensagens. Vivemos uma pressão para não viver a compaixão, mas Cristo nos chama a viver isso. Eu gostaria de deixar aqui algumas coisas para a gente refletir e praticar nessa semana. E uma pergunta:
Qual foi a última vez que você sentiu compaixão e como você agiu? Você lembra? Converse com alguém aí na sua casa. Qual foi a última vez que você agiu em prol de uma compaixão que você sentiu? Quais obstáculos têm causado impedimento para que você tenha atitudes de compaixão? Você está muito focado em você mesmo? Você está obcecado pela sua aparência, pela sua vida e tem esquecido das outras pessoas? Você não quer ser interrompido na sua caminhada e no seu trajeto? Quais são os obstáculos? Coloque isso diante de Deus, peça para o Espírito te ajudar a superar esses obstáculos. Lembre-se de Jesus, desafie a si mesmo. Fique ligado às situações da vida e deixe que o Espírito lhe interrompa. Meu amigo, fique ligado na caminhada. Com certeza aparecerão muitas pessoas caídas, necessitando de compaixão e misericórdia. E você é o enviado de Deus para cumprir isso, cumprir esse mandado de Deus, cumprir esse mandato de Deus, esse mandamento de Deus. Por último, experimente doer-se por dentro por alguma pessoa. Nunca teve compaixão por ninguém, nunca agiu em prol de alguém. Experimente fazer isso. E deixe que o Espírito transforme a sua vida. Quero orar por você nessa noite. E que Deus fale ao seu coração. Ó Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através da nossa igreja. E eu venho te clamar agora que nós tenhamos, ó Pai, um coração cheio de compaixão. Que as nossas entranhas venham se doer e se mover em favor daqueles que estão necessitados. Porque o Senhor nos deixou o exemplo. O Senhor era interrompido em vários momentos pelo Espírito, por pessoas, para que o Senhor as abençoasse e o Senhor fizesse a diferença na vida delas e que assim possa ser na nossa vida também. Eu te peço em nome de Jesus que toda essa nossa neurose voltada para as mídias sociais, essa nossa volição pelas mídias sociais não venha nos afastar das pessoas. Que essa arma que o inimigo tem usado para nos fazer cada vez mais frios, cada vez mais distante das pessoas, seja quebrada em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha colocar em nós compaixão pelas pessoas. Que nós possamos pagar o preço do interrompimento, o custo, o preço, às vezes, da falta de conforto que isso possa nos trazer, de abrir a mão financeiramente. Ó Pai, faz-nos, ó Deus, teus servos, teus discípulos nessa terra. Que a juventude da nossa igreja possa ser uma juventude que impacta a Foz do Iguaçu a partir da compaixão. Nos livre, ó Pai, de todo mal. E que nós possamos, ó Deus, ficar obcecados cada vez mais por Jesus, para que fiquemos menos preocupados conosco mesmo e nos preocupemos mais com o nosso próximo, seja ele quem for. É o que eu te peço. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos orienta e que nos leva a viver de uma forma diferente. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Tenha uma boa noite e até a próxima.